gente, vou começar com a minha primeira pergunta aqui, que tem no chat, na verdade, né, que é de uma aluna, a Sueli. Ela tá dizendo que fez a receita da baguete, que tem no curso, mas ela teve muita dificuldade em modelar. Essa receita de baguete, ela fica extremamente macia, fofinha e deliciosa. E a técnica que eu uso para modelagem é polvilhando uma superfície com farinha de arroz. Então eu modelo em uma superfície. Tem alguns pontos que nós temos que considerar como quando a gente usa essa técnica para modelar os nossos pães sem glúten. Por quê? Quando a gente está utilizando uma farinha para ajudar a não grudar a massa na superfície, a gente corre um risco meio grande de colocar farinha demais. E aí quando a gente coloca muita farinha nessa massa, o que vai acontecer com ela? Ela vai ressecar. Por quê? Porque essa farinha que você usou em excesso para modelar o seu pão, sua baguete ou qualquer outro tipo de pão, ela vai ser absorvida pela massa. E aí essa farinha vai entrar na massa e vai absorver a água daquela massa. Então o que ela faz? Farinha em excesso resseca o seu resultado final. Aqui para essa técnica de modelagem você precisa colocar farinha o suficiente apenas para evitar que a sua massa grude tanto na bancada quanto na sua mão. Então é extremamente importante, a quantidade tem que ser uma quantidade menor, somente o suficiente aí para evitar, para você conseguir, na verdade, modelar essas baguetes, tá bom? É uma massa sim mais cremosa, porque nós precisamos da maciez e umidade. Se a gente coloca, né, mais farinha, se a gente deixa essa massa mais seca, o resultado final vai ser duro e seco também. Então, quem está começando, principalmente, né, eu sei que tem muitas pessoas que me acompanham agora e que estão começando a fazer esse tipo de receita, pode ter sim uma maior dificuldade na modelagem, porque são massas menos consistentes, né, mais cremosas. Então a gente precisa de uma prática a mais para conseguir fazer um pão que fique bem modelado, bem bonito. Mas não se preocupe com isso. As suas primeiras baguetes, os seus primeiros pães, eles podem ficar um pouquinho meio tortinhos, mas não tem problema nenhum. Porque o que importa agora é o sabor, é a maciez, é a umidade. E com o tempo e a prática, você vai se aperfeiçoando e vai conseguir, né, vai conseguir modelar os seus pães corretamente, tá? Não se cobre tanto quando está no início, porque no início qualquer coisa nova é difícil de a gente conseguir acertar com perfeição ali logo nas primeiras receitas, né? Apesar de, claro, tem pessoas que fazem isso, mas a maior parte das pessoas tem um pouquinho mais de dificuldade. Eu tive dificuldade nesse início. Então é normal, tá? Que você tenha um pouquinho de dificuldade para modelar, um pão que é mais cremoso, que tem a massa mais mole, tá? O importante é você fazer e ficar gostoso com a massa macia e úmida e você não desistir dessa receita, tá? Tem muitas pessoas que eu vejo por aí que começam a fazer uma receita, aí tem um pouquinho de dificuldade com ela, ou na modelagem, ou na hora de fazer mesmo a massa, e acabam desistindo dessa receita, deixam ela de lado e partem para outra. Isso não é legal. Por quê? Porque você tem que se superar, supere os desafios. Você, com o tempo e a prática, vai conseguir modelar perfeitamente seus pães. Então, não desista na primeira receita, tá? Faça novamente, na primeira tentativa. Faça novamente, modele de novo. Talvez você pegue outra técnica de modelagem. Não precisa necessariamente ser essa com farinha. Você pode, por exemplo, untar as suas mãos e fazer mini baguetes. Você faz na mão um rolinho de pão, né? Você pode untar uma superfície e fazer na superfície, mas untada com óleo e não com farinha de arroz, por exemplo, tá? Então tem outras técnicas que vocês conseguem, né, adaptar para poder ver qual que você melhor se adapta, qual que é melhor para você. É isso que você precisa descobrir, tá? Porque nem sempre a técnica que eu ensino, a técnica que é melhor para mim, é boa para você, você se sente confortável em fazê-la. Então busque outros jeitos de modelar, unte as mãos, unte a superfície e veja qual que é melhor para você fazer as suas baguetes em casa, tá bom, Sueli? Mas que bom que você tá tentando, isso é muito importante. Os pães modeláveis no início a gente tem um pouquinho sim de dificuldade, né? Não é só você, tá? Tem outras alunas também que tem dificuldade nesse início para modelar os pãezinhos, inclusive não alunas, mas tem pessoas que ficam com tanto medo de fazer um pãozinho modelável que não fazem a receita. Gente, não façam isso.
testa. Se você não consegue modelar com a mão no primeiro dia, pega uma colher, faz uma colher maior, né? Aquelas de servir, que aí você consegue pegar uma massa maior em quantidade. Então, não deixa isso ser uma barreira para você fazer os seus pães em casa, tá bom, gente? Façam, mesmo que eles não fiquem bonitinhos ali no início, mas depois com a prática você vai conseguir modelá-los perfeitamente, tá bom? Sueli, todo mundo que tem dificuldade, olha aí, a Sueli disse que apesar da dificuldade na modelagem, eles ficaram muito gostosos. Então é isso que importa nesse momento, tá, Sueli? Que eles fiquem gostosos, que você goste, que sua família goste, para depois você ir aperfeiçoando a sua técnica de modelagem e aí vai deixando eles mais bonitos, tá bom?